Nós vamos chamar o professor Marcos Antônio Bessa Oliveira para proferir a palestra Língua é o Chicote do Corpo. O professor Marcos Antônio Bessa Oliveira é professor efetivo da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Unidade Campo Grande, nos cursos de graduação em artes cênicas, dança e teatro, da cadeira de artes visuais, e professor permanente do ProfDuc, Programa de Mestrado Profissional em Educação. Ele é artista visual, é pós-doutor em estudos de linguagem pela FAAL, UFMS, é doutor em artes visuais pela linha de pesquisa Fundamentos Teóricos pela Unicamp, é mestre em estudos de linguagem graduado em artes visuais, licenciatura e habilitação em artes plásticas pela UFMS. Ele coordena o NAVI, Núcleo de Artes Visuais e Reverificações Epistemológicas. Ele é representante regional de Mato Grosso do Sul e membro associado da ANPAD, Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas. Desenvolveu pesquisas com Bolsa CAPES e PIBIC, CNPq no doutorado, mestrado e na graduação. Desenvolve pesquisa vinculada ao NAVRO, UEM, CNPq, sobre a produção artística, prática pedagógica e teórica de Mato Grosso do Sul. E é editor dos cadernos de estudos culturais. Marcos Dia, nós estamos à sua disposição, né, para ouvi-lo, né, e para aprender com você. Ontem à tarde você participou já, né, das Isso. comunicações, contribuindo grandemente para nós, né? Desde já eu agradeço por ter aceito o nosso convite. Fique à vontade. Obrigado, minha querida amiga, colega, parceira, professora Vânia Guerra, em nome de quem eu cumprimento todos e todas e todes do evento, da comissão organizadora, por esse brilhante evento, uma homenagem, inclusive, à Glória Anzaldúa, né, que ter sua pesquisa em tão alta relevância no nosso contexto sul-mato-grossense é muito bom, e fazer parte desse grupo aí de pessoas que têm apresentado trabalhos discutidos e apresentado reflexões me é muito importante. Estou muito feliz e só tenho a agradecer esse enorme convite de vocês. Como a professora Vânia Guerra disse, eu sou artista visual, né, professor, artista, pesquisador, e vou falar desse lugar a partir de uma reflexão que tenho proposto, considerando algumas questões que me são pertinentes. A língua é o chicote do corpo, como também disse a minha amiga professora Vânia Guerra, é o título da minha fala, que talvez não seja aí repleta de citações, de passagens, até de Glória Anzaldúa, entre outros e outras autores, mas aí lembrando também o que a minha colega disse ontem na minha participação, o exercício das minhas pesquisas já tem aí convergido para uma episteme mestiço fronteiriça, e levando em consideração as reflexões que a gente vem fazendo ao longo já de algum tempo, por meio de trabalhos que a própria professora Vânia Guerra orienta também, né? Como eu disse ontem, a tese do Tinoco, do João, que está aí nessa organização do evento, que tem nos trazido aí leituras pertinentes sobre a obra de Glória Anzaldúa, e por isso nos é um exercício epistêmico, né? Mas é porque estou pensando em questões que se articulam a partir do meu próprio corpo, então eu não estou fazendo aqui paráfrases, metáforas, não estou fazendo citações alheias de trabalhos e autores, porque eu estou pensando questões que incomodam a minha diferença colonial, né? A minha situação enquanto sujeito da diferença colonial, enquanto sujeito da exterioridade, num sistema hegemônico. E talvez por isso não seja tão próximo aos textos, os discursos dos autores e autoras que experivivenciam ou experivivenciaram aproximações às minhas questões, que levam a pensar a língua como esse chicote do corpo, né? Ou as línguas como chicotes de determinados corpos e corpas.
talvez seja essa a questão que mais vai me interessar aqui nesse trabalho, né, que eu vou apresentar para vocês como uma reflexão que é inicial, eu preciso dizer, mas em relação à língua, né, claro, mas é uma questão que me atravessa o tempo inteiro. Então, eu dedico este trabalho aos membros do NAVE, né, que são pesquisadores e pesquisadoras, que pesquisam a partir de seus próprios corpos e corpas, como corpos e corpas das diferenças coloniais também. Então, por isso, a Anzaldúa nos é aí uma reflexão muito importante. Mas eu dedico especialmente à Fátima Aparecida Felipe da Cruz, minha orientanda do mestrado, que está desenvolvendo sua pesquisa no mestrado profissional em educação, da UEMS, a partir de um conceito que estamos cunhando de trilinguajamento de vidas. Né? Então, a gente está aí desenvolvendo e fazendo o exercício de ter consciência que é possível ter sapiência. Então, está feita a minha dedicatória. E eu vou fazer uma leitura de parte de uma reflexão que vem aí sendo construída. Peço licença para fazê-lo. A fronteira é constituída como um ato de repressão. A língua é igual. Ou melhor, a fronteira é construída entre as nações como espaço de delimitação, eu coloco um hífen no D, estabelecido por leis, por políticas, que se desdobram em políticas econômica, social, cultural e, mais recentemente, políticas identitárias, como forma de separação. Eu também separo entre sílabas e coloco o A de ação em maiúsculo, entre fronteiras dos diferentes. Participa das políticas quem quer. Do mesmo modo, a língua foi tornada objeto de separação entre grupos que falam e grupos que não falam para manter em lugar de fronteira, como lugar de isolamento, os segundos, ou seja, os não falantes de determinadas línguas. Quero dizer, há no ato de separar entre fronteiras ou de colocar em limites estabelecidos tudo e todos que são diferentes dos padrões econômico, social, cultural e identitário. Este último que se desdobrou da ótica das classes tradicionais de raça, gênero e classe ou de fé, língua oficial e de produção de conhecimento apenas por meio da ciência, modernos, diga-se de passagem, e ainda se mantém pela colonialidade do poder e do saber, ter para ser, sentir e saber, e somente assim fazer e viver, para controlar e manter separado tudo que é diferente desses. Logo, não há lugar de fronteira ou língua como lugares de exclusão para aqueles que ainda veem os dois como modos de sobrevivência em permanência com a dominação, ou como lugar de convivência para quem se compreende neste lugar e língua como exteriorização. Na minha lógica, em contrapartida, descolonizada, diga-se de passagem, por conseguinte, é exatamente o diferente quem me permite pensar em fronteiras na diferença. Eu grifo diferença. Do mesmo jeito, sou permitido entender línguas como chicotes de corpos de sujeitos naturalizados modernos e ou pós-modernos. Mas isso segue. Logo, ao contrário do penso, logo existo, cartesiano humanitas, existo de onde penso ou penso porque existo. Lógica antroposlógica, Mignolo, e transontológica, Dussel, indistintamente da permissão ontológica, fenomenológica ou marxista modernas, ou da benevolência da biopolítica pós-moderna, e menos ainda da manutenção, ruptura, estereotipação e ou constatação estéticas desse ou daquele padrão de história, pedagogia, de teoria
ou crítica na pesquisa para a produção do saber, por meio da arte, nas culturas e de produção de conhecimentos na contemporaneidade. Então, falo desse lugar de fronteira porque vivencio essa fronteira em meus próprios língua e corpo. Desculpa. Só um instantinho, por favor. Outra coisa. Na medida em que as relações sociais estavam se configurando, eram relações de dominação. Estou fazendo uma citação de Aníbal Quijano. Tais identidades sociais foram associadas às hierarquias, lugares e papéis sociais correspondentes, como constitutivas delas e, consequentemente, ao padrão de dominação que se impunha. Em outras palavras, raça e identidade racial foram estabelecidas como instrumentos de classificação social básica da população. Fim da citação, mas aí eu incluiria de corpos e línguas das diferenças. A língua é o chicote do corpo, seja uma fala popular ou de senso comum, como já classificariam alguns acadêmicos, seja um provérbio ou um versículo que, aí sim, talvez tenha para aqueles especialistas maiores importâncias. Em tempos de fake news e de pandemia, do mesmo modo em tempos de depredação do meio ambiente ou de descrença nas instituições oficiais, uma afirmativa verdadeira. Língua é chicote do corpo. Mentiras estão matando pessoas e o vírus da Covid-19 é uma verdade que não escolhe pessoas. Mais de 605 mil mortes só em terras brasileiras comprovam que a gripezinha ou que não passaria de um resfriadinho foi, na verdade, a maior das falácias dos últimos tempos de um presidenciável no Brasil. Eis aí uma paga que ainda espero ver ser paga pela desgraça de ter uma língua ferina. Do mesmo jeito, ainda em tempos de pandemia, a língua, enfim, hoje já calada, aconselhou que, cito, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, aproveitasse a maré e ir passando a boiada e mudando todo o regramento e simplificando normas. Grifo essa última parte. Salvo engano, a chicotada da língua veio tardia, mas certeira neste caso. Ainda, desde que fora decretado estado de pandemia no mundo, o Supremo Tribunal Federal, STF, ora mais, ora menos, mas também o Senado Federal, a Assembleia Legislativa, o Ministério da Saúde e até a ciência dura foram e ainda o são, sem sombra de dúvidas, as instituições mais atacadas por uma língua presa que não fica quieta dentro da boca suja do presidente da República. Mas não quero, apesar de esbarrar em um e outro, ora mais, ora menos, me ater a notícias falsas ou à pandemia para argumentar sobre colonialidades por meio de línguas e de corpos que imperam sobre línguas e corpos das diferenças coloniais. Mas vou preferir argumentar, para não complicar muito, talvez pudesse fazer um trocadilho e dizer colonialinguagens ou coloniacorporeidades. Mas vou preferir argumentar, para não complicar muito, muita gente acha que eu crio palavras demais, apenas a partir de colonialidades linguísticas e de linguagens, bem como de colonialidades de corpos ou de corporeidades, para dizer que a língua é, sem falta, o maior dos problemas das exterioridades. Pois, de algum modo, muito claro para mim, ambos, corpo e língua, colonialidade e exterioridade, são lados opostos de uma mesma moeda que rege a vida humana desde os tempos mais remotos em que se evidenciaram as classificações de corpo e língua, ancorados em raça, gênero, classe,
fé, línguas oficiais e a ciência dura como forma de produção de saberes. Quando a Europa se torna centro do mundo, diga-se de passagem. A consciência dessa colonialidade fez com que línguas e corpos das diferenças coloniais ocupassem, cada vez mais em tempos atuais, a exterioridade aos lugares da interioridade dessas classificações. Dialetos vêm sendo apagados e esquecidos porque sequer os seus falantes querem aprendê-los. Corpos gordos ou magros demais, corpos deformados de formas outras, diuturnamente enfrentam procedimentos, diga-se classificados dentro de uma estética moderna, a fim de modificações que, supostamente, os classificariam dentro dos padrões historicamente construídos. E a gente percebe que na crítica, na teoria e na história ainda continua se fazendo a mesma coisa. Analisa-se por meio de teorias e reflexões historicistas migradas dos centros, a fim de inscrever as produções de lugares da exterioridades nesse aspecto estético moderno pós-moderno. Neste caso, ditame popular, senso comum ou provérbio versículo, o fato é que línguas chicoteiam corpos das diferenças coloniais desde o século XVI, porque padrões de línguas e de corpos coloniais como epistemes imperam, mais ainda, em contextos de fronteiras como únicas possibilidades de sobrevivência ainda na contemporaneidade. Mas, igualmente, salvo engano, também ora mais, ora menos, línguas e corpos supostamente oficiais, ou esses oficializados por poderes assentidos, têm sido chicoteados pelo mau uso da língua em tempo, lugar e de forma errados. Verdade seja dita, as mesmas mais de 605 mil pessoas mortas pela Covid-19, ou a queimada e devastação exagerada de quilômetros da Amazônia, do Cerrado ou do Pantanal, ou ainda as mesmas instituições desacreditadas pelas agora fétidas e falidas línguas, no caso do Brasil, têm se revoltado contra os que se sentiram no poder, com direitos de chicotear quem quer que fosse que se colocasse em suas frentes. Os ex-ministros, atuais ministros, secretários e secretárias, amigos e familiares, comparsas e até o presidente da República, da colônia ora vista ainda como Tupiniquim, agora estão sob o decreto de investigação da CPI, Comissão de Inquérito Parlamentar, arrolada por senadores em 2021, sobre a qual devemos manter nossos olhos bem abertos. Mas no Brasil, estranho ainda não estranharmos isso. É muito comum determinadas línguas serem mais ferinas que outras exclusivamente porque ocupam os lugares que supostamente dão continuidade aos padrões de poderes estabelecidos na história inventada do Ocidente. A Europa como centro cultural do planeta porque tem tempo mais antigo e por isso tem mais cultura, e os Estados Unidos como sendo o centro econômico que reverbera a ideia de que viver na América do Norte, claro, é a realização do sonho mundial. Do mesmo modo, no Brasil, as pessoas mortas ou vivas sempre foram muito acostumadas a falar, literalmente porque falamos de línguas como chicotes dos corpos, que determinada arte, cultura e conhecimentos, mas também corpos, fés e conhecimentos diferentes, não têm direitos de existência. Neste caso, em solo brasileiro, algumas dessas diferenças com o histórico colonial em suas experiências, agora falo mesmo daquela acumulada pelas experiências de seus antepassados, precisam urgentemente desenvolver um processo de reexistência para remover de suas experiências contemporâneas a experiência de existência apenas pela racialização, generalização, linguagem, classificação, teologia cristã, pela política do faz-favor, pela economia de quem tem mais sempre ganha mais, ou pela sexualização heteronormativa de que homem veste azul e menina veste rosa.
entre outras coisas todas já ditas, inventadas pela homogeneização europeia e ou globalização estadunidense, respectivamente, quando respingadas nas culturas que só se reconhecem naqueles. Qualquer noção de hibridação, de até interculturalidade entre os diferentes e os iguais é metáfora pura. A colonialidade, ainda presente em contexto brasileiro, controla nossa consciência. Talvez agora mais porque temos no poder uma língua da ignorância e sem controle falando o que quer. E não permite que percebamos nossa capacidade de sapiência. As línguas hegemônicas ainda controlam, falando nós ou não essas línguas, até nossa consciência, que inconscientemente promove a língua alheia ao lugar de chicote de corpos e de línguas das diferenças. Controlados por línguas hegemônicas, nossas produções de arte, culturais e conhecimentos são arrebatados pela sapiência moderna e pós-moderna, que estão sob os guardiões de tempos e lugares longínquos aos sujeitos que ocupam as exterioridades à colonização histórica e contemporânea. O controle dá-se pela repetição ou até mesmo pela depreciação daquilo que se produz em solo fronteiriço como lugar da exterioridade. Tais afirmativas evidenciam-se à medida que reconhecemos a importância de línguas coloniais e corpos padronizados em todos os contextos sociais latinos, por exemplo. Mas, de modo muito claro, esses reconhecimentos em contextos nacionais brasileiros são ainda muito maiores porque, diga-se pela extorsão dos próprios signos nacionais brasileiros, como tem ocorrido, tiveram, mais ainda nos últimos 2 anos de pandemia, mas podemos registrar que dão-se, desde o pré-outubro de 2020, umas últimas eleições para presidente da República, uma exaltação da exteriorização, literalmente vários assassinados, para as diferenças coloniais. O brasileiro foi excluído dos seus próprios símbolos como sendo uma forma de desvinculá-lo de uma suposta identidade, linguagem nacional inventada. Muitos e muitas de nós foram jogados e jogadas em valas abertas por discursos colonizadores, simplesmente porque optaram por não falar a mesma língua da colonialidade histórica ou contemporânea, que é ressaltada hoje pelos mesmos padrões daquelas instituições histórico-hegemônicas. Na arte, nas culturas e na produção de conhecimentos imperam línguas e corpos que deformam línguas e corpos das diferenças coloniais a fim de mantê-los sob o chicote controle da colonialidade histórica e da colonialidade dos poderes contemporâneos que, é certo, esses últimos não abriram mãos daquela para se sustentarem. E eu grafo o deforma com o D entre parênteses, porque eu entendo que a língua forma e se deforma pelos contatos com as diferenças. A produção artística brasileira, por exemplo, tem na pessoa do secretário nacional de Cultura o controle das linguagens artísticas por meio do uso da arma de fogo. Cito: Mário Frias anda e despacha armado no ambiente de trabalho, deixando a arma visível na cintura. Fim da citação, a fim de intimidar seus funcionários. Mas é certo que sabemos que o secretário da Cultura do Brasil, mas é certo que sabemos que a Secretaria de Cultura do Brasil, desde então, por meio dos desmandos desse secretário lunático, tem limitado e proibido a circulação das artes, das culturas, das diferenças, especialmente aquelas que não pactuam dos discursos linguísticos e cígnicos de família heteronormativa, fé cristã, ideologias políticas direitistas, entre outros padrões de corpos e línguas que ressaltam a hegemonia de poucos sobre muitos. Não muito distante disso, igualmente, a floresta amazônica continua sendo devastada e as instituições e a ciência continuam, diuturnamente, sendo atacada pelos discursos de ódio daqueles que se sentem com direitos de chicotear corpos alheios exclusivamente porque pensam na diferença.
Não distante disso, temos na dirigência de vários outros órgãos, ou poderia dizer do descontrole e desgoverno ladeira abaixo de órgãos antes sob controle de pessoas conscientes das necessidades das diferenças, afro-brasileiro que não vê necessidade da recompensa, por exemplo, pelos milhares de assassinatos já cometidos a negras e negros no passado da história brasileira, ou do negacionismo à racialização evidentíssima no Brasil até hoje. Temos também médicos que negam a vacina à frente dos órgãos que mais deveriam defendê-la. Temos homens das leis que dão o poder de defesa único e exclusivamente a homens que supostamente são a reencarnação do Jesus inventado pela fé endinheirada. Sem contar que temos homens e mulheres que defendem a recuperação médica de homos, bis, trans, entre outros e outras, não héteros, essas últimas expressões eu grafo todas com hífen, como se isso fosse doença ruim transmissíveis. São tantas as desgraças que as línguas do mal profanam aos corpos e línguas das diferenças, que não tenho espaço aqui para listá-las uma a uma. Estas afirmativas e constatações também apenas só podem ser feitas por meio de um pensamento descolonizado que compreende, seguramente, que determinadas línguas continuam castigando corpos, enquanto outros corpos e corpas têm feridas coloniais curadas pelas lambidas de línguas, dialetos descolonializados. Não me cabe aqui pedir desculpas a ninguém. Do mesmo modo, não me cabe justificar minha fala. Igualmente, não vou dizer que as pessoas devem partilhar do meu discurso que é experivivência. Mas preciso dizer que ninguém também é obrigado a compreender essas questões se ainda entende que determinadas línguas são melhores porque são mais faladas, que determinados corpos são melhores porque são mais articulados e ou resistentes, que determinadas línguas precisam ser faladas por mais pessoas, porque são elas quem dão acessos aos contextos coloniais e ou globalizados de ter cada vez mais para sobreviver. Que corpos defeituosos de formas outras precisam de concertos para enquadrarem-se em formas padrões. Pessoas que acreditam que determinadas línguas e corpos só podem ser compreendidos se analisados pelas lógicas de corpos e línguas europeus e ou estadunidenses. Que determinadas línguas e que determinados corpos precisam morrer. Esta minha lógica de reflexão está para quem se vê diferente. Não estou falando em igualdades. Não estou falando de corpos e línguas que precisam transitar na fronteira entre o permitido e o negado, como se fossem todos um corpo misturado. Os vários lugares descritos por vários autores e autoras. Falo de um lugar de viver com. Explico tudo isso a fim de caminhar para o fim do meu desabafo de corpo e língua da diferença colonial. Em primeiro lugar, é impossível à consciência colonial perceber tais deturpações nas culturas periféricas. Não se pensa isso que eu estou pensando, ocupando o lugar da colonialidade. No segundo caso, é evidente que a língua da homogeneização-colonização impera nas cabeças desses indivíduos que se sentem com o poder nas mãos porque acreditam na ideia de vinculação aos padrões históricos hegemônicos, sejam eles corpos deformados, sejam eles gordos demais, baixos demais, há aqueles que acreditam que vincular-se aos padrões estão falidos. As pessoas no Brasil ainda acreditam que falar melhor o inglês ou o espanhol e o francês dá mais poder a elas, enquanto se esquecem da importância de falar e escrever melhor, sequer o português, que nos fora enfiado goela abaixo como língua materna. Pois já se esqueceram de que o tupi-guarani está quase morto, não fossem alguns dos nossos hermanos latinos. Este é um fato constatado na cultura brasileira. Vários oprimidos oprimem corpos e línguas porque se sentem vinculados às línguas e corpos hegemônicos de alguma forma. Porque têm pele branca,
mas esquece que seu antepassado, de algum modo, foi índio ou negro ou africano. Porque é magro ou porque tem histórico atlético, mas abandona a ideia de que entre os mais de 605 mil mortos tem até medalhistas, porque tem fé crente ou católica cristãs, mas se esquece que as matrizes religiosas indígenas e africanas sempre pulularam para o bem ou para o mal a fé que oprimiu para se fortalecer. Quando, na verdade, controlados pelos seus próprios seguidos, pois a colonialidade, quando, na verdade, são controlados pelos seus próprios seguidos, pois a colonialidade não partilha seus poderes com subalternos. Já o segundo ponto, é preciso reconhecer que trabalhos de ordem descolonial estão furando, rompendo, destruindo, ainda que a duras penas, as línguas hegemônicas ao se voltarem para suas interioridades, que ficam na exterioridade moderna e pós-moderna desde sempre. Esses, por suas vezes, têm consciência da sua sapiência para a produção de arte, cultura e conhecimento nas diferenças. Consciência de sapiência está para muito além de desobedecer a esse ou aquele teórico. É um ato de consciência de que tem decência de produção de sapiência. Logo, a língua é o chicote do corpo quando percebemos que há colonialidade sobre línguas e corpos das diferenças coloniais, porque esses últimos são, de modo muito evidente, resistentes às interioridades modernas e pós-modernas de corpos, línguas, fés, raças, gêneros, classes e na produção de conhecimentos. Mas a língua é chicote ainda, pior dos corpos das diferenças, quando esses não se apercebem, enredados pelas artimanhas das colonialidades históricas e contemporâneas, definindo sua conduta de consciência. Poderia, inclusive, falar agora da consciência mestiça de Glória Zaldúa, que impede o desenvolvimento da sua sapiência e esses só fazem repetir por pura ignorância. Grifo esse último termo. E cito: o racismo moderno colonial, ou seja, a lógica da racialização que surgiu no século XVI, tem duas dimensões, ontológica e epistêmica, e um só propósito: classificar como inferiores e alheias ao domínio do conhecimento sistemático todas as línguas que não sejam o grego, o latim e as 6 línguas europeias modernas, para manter assim o privilégio enunciativo das instituições. Os homens, as categorias do renascimento, do pensamento do Renascimento e a Ilustração europeias. As línguas que não eram aptas para o pensamento racional, seja teológico ou secular, foram consideradas as línguas que revelavam a inferioridade dos seres humanos que a falavam. Que podia fazer uma pessoa cuja língua materna não era uma das línguas privilegiadas e que não havia sido educada em instituições privilegiadas? Mignolo em Desafios Decoloniais, fim da citação. Abro outra citação. O medo desenvolve o aspecto de proximidade do corpo docente, mas há uma percepção mais profunda que é outro aspecto desta faculdade. É qualquer coisa que quebre o modo de percepção cotidiano de uma pessoa, que cause uma quebra em nossas defesas e resistência. Grifo: qualquer coisa que nos tire do terreno familiar faz com que as profundezas se abram, gera uma mudança na percepção. Este deslize na percepção aprofunda a forma como percebemos objetos e pessoas particulares. Fim do grifo. Os sentidos tornam-se tão agudos e penetrantes que podemos ver através das coisas, contemplar eventos em profundidade, uma penetração que chega ao submundo, o reino da alma. Grifo esse novo termo ao mergulharmos verticalmente, a lacuna, com sua nova visão que nos acompanha, traz nossa atenção para a alma e somos transportados para a consciência. Uma experiência de alma, o eu. Glória Zaldúa em Borderlands, La Fronteira. Muito obrigado.
Parabéns, Marcos, pela fala, uma fala crítica, né? Uma fala que destaca o seu locus, né, enunciativo de forma bem contundente, né, sobre as considerações de um Brasil contemporâneo, né, problemático, em que a língua ela perpassa, né, todas essas questões sociais, econômicas, políticas, né, de modo geral. Exato. Eu acho que é muito oportuna a sua fala. Eu acho que externa, né, muito dos nossos sentimentos hoje, né, em relação ao capitalismo, à globalização, a esse presidente que está aí, né, e os desmandos dentro da nossa cultura. Gostei muito da sua fala, Marcos. Obrigado, professora Vânia. Eu acho que falar num evento da Glória Anzaldúa, como vocês propuseram, é falar com essa ferida aberta. Não tem outra forma de falar, sabe? O que a obra dela nos impõe, não é nem promove, é expor que as nossas feridas também dão histórias, né? Eu acho que isso exatamente. Eu gostaria de perguntar, mas eu vou dar oportunidade, tá, para outras pessoas, né? Eu abro aí para o debate, para discussão. Se alguém quiser enviar alguma questão, Carlos, João, fiquem à vontade. Bem, gostaria, né, mais uma vez agradecer pela fala, como a professora Vânia disse, com um tom de criticidade, né, emergente e muito necessário, né, para a gente refletir, né, sobretudo nesse momento atual, né. Sim. E, professor, o senhor me fez refletir a questão da língua, né, a partir desses variados efeitos de sentido que são atrelados, né, e me fez voltar para a escrita da Glória Anzaldúa quando ela traz uma deusa que tem essa imagem de serpente, e ela vai trazer a língua bifurcada. Sim. Né? É bem isso mesmo. Oi? É bem isso mesmo, aquele velho ditado, morde e assopra. Isso, exatamente. Me fez pensar sobre essa língua, né, bifurcada, e ela traz a questão da cobra, né, desse veneno, como imobilizador desse pensamento, né, colonizador. Então, ao mesmo tempo que ela consegue se movimentar de um lado para o outro, né, nesses lugares variados geográficos, né, nessa fronteira, nessa encruzilhada, ela também consegue captar, né, apreender essas sensibilidades a partir de locais já históricos diferentes, né, para citar, né, vocês, o professor Nolasco, né? Então, pensando esse sujeito, né, que está atravessado, né, por esse local já histórico em que essa língua ela é veneno, né, mas também ela é remédio. Sim. Obrigado, professor. Por nada. João, se você me permite, eu acho que esse comentário seu é bastante pertinente, sim, com o que eu tenho tentado pensar a respeito disso, uma reflexão, poderia dizer até imatura enquanto quantidade, mas não é de hoje, né? Lógico, como eu disse, ela vem acontecendo e atravessando o meu próprio corpo. Eu acho que entender a língua, e aí eu falo em toda a amplitude do nosso entendimento do termo de língua, seja falada, seja vivida, seja expressada por meio da fala, da escrita, da arte, né, das manifestações culturais todas, de modo descolonial, é entender que você ocupa um lugar em que o veneno da colonialidade ou das línguas hegemônicas
te impede a consciência de refletir, fazer e pensar e ser a partir dessa língua mestiça, a partir desse lugar de língua da exterioridade, de língua não hegemônica. E aí, para mim, eu preciso dizer, não há fronteira cômoda nesse lugar, entende? Não há fronteira da parcimônia nesse lugar. A fronteira nesse lugar é sempre o lugar da inquietação. Ele é o lugar da imposição de discursos, de manifestações, de culturas que não interagem de modo parcimônio, entendeu? É uma convivialidade, como um termo que eu gosto de usar, que se dá pelo, poderíamos dizer um termo bastante até moderno, pós-moderno, eu diria, da professora, não vou lembrar o nome dela agora, da UFMG, de fricção, entende? Há uma fricção entre essas diferenças que são divergências. E aí falar desse lugar, para mim, como eu disse no início à professora Vânia, é falar desse lugar com a ferida aberta mesmo. Então, isso para mim é muito importante. Mas obrigado pela reflexão. Professora, se a senhora me permite... Claro, fique à vontade, Carlos. Meu amigo, que... Ai, meu amigo, diga lá. Eu vou começar... Porque você vai me perguntar, por favor. Não me coloque em situação difícil. Não, eu só quero dizer assim, obrigado. Obrigado. Obrigado por materializar um pensamento crítico tão importante e que, nesse momento, você cumpre você, professor Edgar, professora Gisema, todos os palestrantes que têm comentado e falado no nosso evento, o compromisso do intelectual. Sim. Entende? De se posicionar e de mostrar que nós temos competência intelectual para produzir conhecimento. Sim. E o teu título, meu amigo, A Língua é o Chicote do Corpo, essa metáfora é fantástica. Não é? Parabéns. E para quem Obrigado. conhece o trabalho da Nzaldúa, tem tudo a ver, a reflexão até que o João acabou de colocar, já me veio na cabeça, né, no título, a serpente. Eu falei, o Marcos foi lá na serpente, na mitologia, de toda... Né, como você é artista, eu falei, ele foi lá no fundo da teoria. Pensemos assim, na medusa, já que você falou na mitologia, a medusa petrifica quem ela quer, quem ela domina. Isso é o controle da nossa consciência de sapiência. Isso é o controle, né? E o posicionamento crítico contemporâneo que você nos faz pensar, é isso que nós precisamos na academia, de intelectuais que saibam o que é o real e que cumpram essa função social do compromisso que nós temos enquanto agentes públicos, como você é também. Então, só te agradecer. Obrigado. Obrigado, meu caro Vinícius, João, professora Vânia, todas e todos aí que já falaram e vão falar. Essa convivialidade, aí o termo à tona de novo, é que leva a gente a pensar desses lugares como capacidade de produzir conhecimento, né? Entender esse lugar é muito importante para a gente, enquanto você acabou de dizer, o ponto mais importante, agentes públicos que estamos produzindo para levar um conhecimento que permite aos diferentes viverem na diferença. Né? Isso é muito importante para mim, né? Muito importante. Esse lugar de agente público, você falou tudo. Foi assim, para mim um lugar, nossa, divisor de águas, né, na minha vida. Literalmente que vocês sabem bem da história. Né? Obrigado pelos agradecimentos e só tenho a partilhá-los. Nós temos alguns comentários, né, da Paloma, parabenizando a sua fala, viu, professor? Obrigado. Muito providencial, muito oportuna, né? Obrigado. Eu gostaria, eu acho que nós temos um tempinho, eu gostaria de fazer uma questão para você, gostaria que você se posicionasse em relação à literatura
burguesca, né? Sim. Eu tenho muito interesse em ouvir falar, já que você é um artista plástico, né? Um artista visual, né? Quer dizer, é um conhecedor da estética, né? Sim. E eu gostaria muito que você falasse sobre essa questão, né, do pensamento hegemônico, tanto da sociedade civil quanto do acadêmico, intelectual. Ele não tem dado espaço, né? Não, exato. Tem rechaçado muito a literatura mato-grossense, sul-mato-grossense, goiana, né, do centro-oeste, Sim. de modo geral, que é bem específica aqui da nossa local, e ela tem sido rechaçada a ponto de a gente receber críticas, né, de estudar na academia, né? Eu tenho observado, eu tenho participado de algumas bancas de vocês, né? E vocês têm colocado, você principalmente, Marcos, tem colocado essa estética burguesa no centro da academia, da debates, né? Eu gostaria de falar, gostaria que você falasse para nós como como você tem atuado, né, nesses meandros aí, né, nesses discursos, né, ditos proibidos ainda, porque por mais que a gente coloque, né, essa diversidade, essa estruturação, né, há muita resistência ainda da academia quando você fala de uma literatura a partir, né, de um óculos indígena, né? E você tem essa experiência. Eu gostaria que você falasse um pouquinho. Pois não, minha amiga e querida professora Vânia, minha eterna mestre. Eu preciso dizer, de fato, dessa sua afirmativa como certeza para mim também. De fato, ocupar esse lugar, como o Vinícius disse aí, de um agente público, nos evidencia esse embate também na academia, com os agentes públicos também que pensam na diferença, o que é muito natural, né? Eu acho isso até muito natural. Mas eu acho que a sua fala ilustra melhor quando a gente entende esse embate como falta de respeito, né? Como exclusão, como desconsideração, como anulação. É muito evidente isso para mim quando a gente enfrenta isso que a professora Vânia acabou de dizer dentro da academia, que, como diz o Miolo, se ela fosse de fato universal, ela tinha que se chamar pluriversal e não universal, né? Então, Vânia, eu tenho enfrentado e enfrento isso cotidianamente, exatamente porque eu ativamente trabalho por meio do que eu venho discutindo ao longo dessa vida acadêmica ainda muito inicial, como estética burguesca. E aí, eu acho que vocês devem ter percebido na minha fala, quando eu falo que as pessoas dizem que eu invento palavras demais. É exatamente para contemplar o que eu entendo como estética burguesca. E, nesse sentido, ainda que dentro da academia, Manuel de Barros, na literatura, é um exemplo magistral, né? Então, não vamos nem falar dele, porque ele tem esse lugar da academia, mas eu preciso dizer que ele é um exemplo magistral de invenção de ideias, de imagens, paisagens, de retratos da cultura sul-mato-grossense. Até hoje eu me pergunto por que eu não peguei a obra do Manuel na minha tese de doutorado que discutia paisagens e retratos da cultura. Eu acho que era porque eu precisava fazer em artes visuais e não em literatura, né? Então, quando a gente trabalha, igual eu tenho uma disciplina de artes visuais em 2 cursos de graduação, teatro e dança, que teoricamente seriam ou deveriam ser alheio à ideia de imagens enquanto construto plástico, e eu trabalho numa perspectiva em que eu evidencio a liberdade e a libertinagem dos corpos das diferenças como ato de produção, eu encontro muitas resistências dentro do sistema em que impera a estética moderna de continuismo, de resguardo à história da arte tradicional,
de nomes dos grandes mestres. Entretanto, ao decorrer dessa disciplina, a gente percebe como que os próprios estudantes vão se colocando e se tornando sujeitos autônomos e distintos da sua plástica. E quando a gente pensa isso em literatura, quando a gente pensa isso em texto escrito, não há como entender a obra literária de estética bugresca, a obra artística de estética bugresca, a obra de produção de conhecimento como uma estética bugresca, se você não tiver a permissividade da invenção das palavras. Ou seja, não tem estética moderna ou pós-moderna que contempla as nossas invenções dentro daqueles padrões. Não há expressão que ilustra a nossa experivivência de forma clara e mais próxima como as palavras inventadas existem. Então, se o seu exercício de entendimento ou percepção ou experivivência da obra ainda se dá, e aí eu estou falando até para nós pesquisadores, orientadores de trabalhos que lidam com essa natureza, ancorado numa estética de perspectiva moderna ou pós-moderna, a sua análise vai ser superficial. É inacreditável. Você só vai perceber os corpos e corpas das diferenças desses trabalhos se você permitir-se entender na diferença. Ou seja, à medida que você desvincula esse trabalho dos desenvolvimentos movimentistas da história da arte, estou falando do meu lugar, das artes plásticas, mas a teoria literária está aí fazendo isso a vida inteira, né? Escolas literárias são as classificações das obras contemporâneas até hoje. E a gente insiste nisso dentro da academia. A gente continua dizendo que comparar é colocar Guimarães Rosa frente a William Shakespeare, por exemplo. Que é colocar Clarice frente a Machado. Que é colocar isso frente àquilo. Quando, na verdade, a gente esquece o básico, que é o meu ponto crucial de produção de arte, de produção de conhecimento, de pesquisa em arte. Entender como que essas obras estão sendo arquitetadas nas culturas nas quais elas emergem, nos corpos dos quais elas emergem. Então, eu comparo a obra ao sujeito da obra, não a obra a outra obra, sabe? É essa a grande diferença. Não sei se eu te respondo. Respondeu muito bem, Marcos. Eu só tenho que agradecer também a sua presença, tá? A sua colaboração, sempre, né? Pronto a colaborar conosco. A recíproca é verdadeira, né, minha querida? Eu não posso falar diferente. Nós aqui de Três Lagoas, né, com o pessoal de Campo Grande, graças a Deus, né, a gente tem construído lugares epistêmicos bem interessantes aí, né? E isso é esse importante. deslocamento, né? Eu também só tenho a agradecer. Muito obrigado pelo convite, a você, ao João, ao Vinícius, ao William, a todo mundo, a Icleia, que eu sei que está por trás aí nesses bastidores todos, com os quais eu já tive muita oportunidade de conviver em outras situações de trabalho e não de trabalho. Então, eu só tenho a agradecer o convite e a crença nessa nossa capacidade de sapiência. Eu acho que isso é muito importante, é muito bom a gente ver situações dessa natureza e o que é melhor ainda, né? Uma abrangência muito grande que vocês estão promovendo. Então, isso é maravilhoso. Se nós temos um ponto que pode ser dito como muito vantajoso nessa situação caótica toda que nós estamos vivendo desde março de 2020, é essa situação virtual de abrangência das nossas produções. Então, isso é muito bom, muito bom. Obrigado por tudo. Eu só tenho a agradecer. Nós que agradecemos, professor. Obrigada, tá? Obrigado eu.